E o Congresso aprovou um conjunto de regras para adequar o processo de indicação das emendas parlamentares às determinações do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. O projeto de resolução que estabelece novas regras para a execução das emendas parlamentares foi aprovado aqui no Congresso Nacional em sessão conjunta dos deputados e senadores. Foram 361 votos favoráveis e 33 contrários na Câmara dos Deputados e 64 votos favoráveis e 3 contrários no Senado. A votação consolidou um processo que resultou na semana passada na homologação pelo Supremo Tribunal Federal do Plano de Trabalho para a Liberação dos Recursos das Emendas. O plano, elaborado em conjunto pelo Executivo e Legislativo, prevê que todas as indicações de emendas deverão ser aprovadas pelos colegiados e as atas com as obras e projetos contemplados também serão encaminhadas para a Comissão Mista de Orçamento, que vai fazer a inclusão no Orçamento Geral da União. O senador Oriovisto Guimarães, que votou contra a proposta, alertou que o texto não cumpre as regras de rastreabilidade cobradas pelo STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que presidiu a sessão, celebrou a aprovação do projeto que abre caminho para a liberação das emendas. Logo, a presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. O relator do texto, o senador Eduardo Gomes, afirmou que o projeto atende às exigências do Supremo Tribunal Federal quanto à transparência e à rastreabilidade. Acredito que sim, houve também uma prorrogação da vigência da atual Comissão de Orçamento, justamente para a gente sair desse impasse e conseguir finalmente aprovar o orçamento de 2025, já que nós estamos no mês de março e ainda estamos com a execução orçamentária de 1/12, por não termos o orçamento de 2025 vigente. Aqui no Congresso, o PSOL e o Partido Novo foram contrários às medidas por acreditarem que elas não são suficientes para garantir transparência e rastreabilidade nos recursos públicos. O ministro do STF, Flávio Dino, que é o relator da ação na Suprema Corte que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares, comentou que a solução encontrada para o problema está longe do ideal, mas passos concretos foram dados em nome da publicidade do emprego da verba pública. De Brasília, André Anelli. Para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente segue nesse assunto porque as regras sobre as emendas aprovadas pelo Congresso podem esbarrar no ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O projeto mantém brecha para ocultar o responsável pela destinação do recurso. O nosso entrevistado agora é o procurador Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção. Procurador, como sempre, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Inclusive, o Instituto está provocando o próprio Supremo Tribunal Federal para se manifestar sobre essa aprovação do Congresso. É uma matéria que não precisa de sanção do presidente Lula, já entra em vigor, tem que ser promulgada. E eu pergunto para o senhor o seguinte, entrando em vigor como está, como que fica essa situação e o Supremo vai ser provocado realmente? Já foi provocado. Nós hoje emitimos nota pública contestando esta resolução que o Congresso aprovou ontem, diferentemente dessas manifestações que vocês acabaram de mostrar no Senado. Nós entendemos que não está garantida a publicidade, não está garantida a transparência. As pessoas, os congressistas se escondem atrás dos líderes partidários, dos líderes de bancada, como se isso resolvesse tudo. Na verdade, essas pessoas não têm legitimidade popular e não está garantida a publicidade. Nós temos aí uma forma 4.0, uma versão 4.0 e a perpetuação do orçamento secreto.
É necessário que tenhamos efetiva rastreabilidade e verdadeira transparência em relação às emendas parlamentares. Não se admite a hipótese de termos a destinação de verba pública de maneira oculta. E continuamos a ter essa destinação oculta, isso é inadmissível, à luz de princípios constitucionais, como o princípio da publicidade, como o princípio da moralidade, como o princípio da prevalência do interesse público. Por isso, Tiago, que nós, além da nota, também peticionamos na ADPF 854, na qual somos amicus curiae, ação que foi proposta pela Abrage, em que essas questões todas são levantadas, essas questões são ventiladas, porque nós temos aí um desrespeito, uma afronta a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos um desrespeito à sociedade e, acima de tudo, um desrespeito a regras constitucionais. Portanto, isso que ocorreu por parte do Congresso, sem ouvir a sociedade, sem o devido debate, é absolutamente nocivo, ruim, do ponto de vista do interesse público. Por isso, a nota do Instituto Não Aceito Corrupção, esta provocação, é bem verdade que nós estamos tendo algum pequeno progresso, mas nós estamos muito diante daquilo que é desejável. O que é desejável, Tiago? Que tenhamos total e absoluta transparência em relação às emendas parlamentares, que tenhamos garantida a rastreabilidade em relação à destinação do dinheiro público, até porque não vamos perder de vista qual é a essência do desenho constitucional, qual é a tripartição do poder. Ela concebe a gestão do orçamento público ao poder executivo. Não cabe ao legislativo, Tiago, cuidar do orçamento público. Sim. Quem cuida do orçamento é o executivo. Nós temos esta distorção e isso implica numa outra violação constitucional, que é a violação do princípio da separação dos poderes. Procurador, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Você, Dora. Boa noite, professor. O senhor traz aí o Poder Executivo, que é exatamente o meu ponto, né? O Poder Executivo, nessa história toda, meio que está lavando as mãos. Uma hora se escora do Supremo, outra hora se alinha ao Legislativo. Não, qual o papel, na sua opinião, que deveria ser o papel correto do Poder Executivo, dado que ele é o maior interessado em impedir, ou melhor, em organizar essa situação, esse avanço sobre o orçamento da União? Muito bem colocado, Dora, com muita proficiência, professora Dora. Eu penso que o líder do Poder Executivo, o presidente da República, com a autoridade que lhe é conferida pelo voto popular, ele foi eleito por dezenas de milhões de brasileiros, ele deveria assumir o protagonismo na liderança republicana do país. E isso não ocorre. Né? Nós estamos assistindo um terceiro mandato, infelizmente, melancólico. O presidente Lula não assume esse protagonismo em matéria de enfrentamento à corrupção. É absolutamente lamentável. Não há uma política pública em relação ao enfrentamento da corrupção. O país é órfão em relação a isso. E nesta matéria do orçamento secreto, das emendas parlamentares, não existe qualquer espécie de liderança por parte do presidente em relação a isso. O presidente comporta-se como se esse assunto não lhe dissesse respeito. O ministro Flávio Dino, ao meu ver, tem sido um magistrado corajoso neste tema. O Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões, a meu ver, corajosas, republicanas, em defesa do espírito constitucional. No entanto, o Poder Executivo, que deveria se colocar como alguém que defende o interesse da sociedade, o espírito republicano, lava as mãos e faz com que não tivesse nada a ver com este assunto, e deveria, porque, afinal de contas, é um poder importante da República e cabe a ele
cumprir esse papel, deveria dizer a que veio. Afinal de contas, ele tem responsabilidade sobre os dezenas de milhões de votos que recebeu. Deveria honrar estes votos e assumir esse protagonismo para que as políticas públicas, que são de sua responsabilidade, fossem concretizadas. Não se vê isso ocorrer, lamentavelmente. Procurador, pergunta de Cristiano Vilela. Doutor Liviano, boa noite. Doutor, numa situação como essa, uma vez identificado o descumprimento de uma decisão judicial por parte do Congresso Nacional, seria possível se pensar em alguma medida, até do ponto de vista criminal, no sentido de apurar responsabilidades por esse ato? Sim, é possível. Inclusive, tem sido noticiado pela imprensa bastante intensamente que vários deputados do PL estão sendo responsabilizados por desvios de verbas, de emendas parlamentares. Isso foi intensamente divulgado. Claro que sim, Cristiano, é possível imaginar responsabilizações no âmbito criminal, mas nós devemos sempre nos lembrar que a responsabilização embasada no Código Penal é uma responsabilização sempre muito difícil, né? Porque o Código Penal, ele pressupõe a demonstração do dolo. E a demonstração do dolo sempre é muito complexa, né? O principal instrumento jurídico com o qual se trabalhou ao longo do tempo para promover as responsabilidades neste âmbito, Cristiano, foi a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, um instrumento vital para o trabalho do Ministério Público, que lamentavelmente foi sucateado em outubro de 2021, fruto de uma ligação incestuosa entre bolsonaristas e petistas, quando em 8 minutos foi aprovada a urgência de votação e numa votação escandalosa, a lei foi sucateada e se transformou num gatinho manso que não atinge ninguém. Não há mais as improbidades por violação de princípios, não há mais as improbidades culposas, não é? Estabeleceu-se ali 1 ano para o Ministério Público investigar improbidades, mesmo que os casos envolvam dezenas de investigados, com colheita de provas no exterior. Então, o espírito foi nitidamente de destruir a lei de improbidade. Então, Cristiano, é possível sim, sem sombra de dúvida, sempre lembrando que isso passa hoje, com essa reinterpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao foro privilegiado, que detentores de mandato e ex-detentores de mandato todos têm competência pelo Supremo Tribunal Federal por decisões de cunho profundamente político, não é? Eu, particularmente, acho que o Supremo deveria ter competência apenas para julgar aqueles que são detentores atuais de mandato, não é? Os ex-detentores não deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, durante muito tempo, entendeu desta maneira. Mas, recentemente, reviu a sua posição e entendeu que os ex-detentores de mandato também devem ser julgados pelo Supremo. Então, quando você fala em responsabilização penal, nós não podemos nos esquecer da competência de julgamento. E a competência de julgamento é do Supremo Tribunal Federal. E aí nós esbarramos nesta questão de cunho também político, né? Do foro privilegiado, em processos demorados, né? Nessa jurisdição lenta. Nós temos casos complexos, isso depende da formulação de acusação pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, de engrenagens complexas, complicadas, não é? Então, não podemos deixar de considerar isso. Mas, antes de mais nada, como eu disse, o pressuposto de responsabilização é a prova do elemento subjetivo dolo. E a demonstração do dolo, Cristiano, ela é bastante complicada. Era muito mais viável demonstrar responsabilidade através da Lei de Improbidade Administrativa, lei esta que foi sucateada em outubro de 2021 via Lei 14.230. A Dora quer fazer mais uma pergunta. Dora. Claro, Dora.
Eu quero saber que o senhor acha que essa prática, eu vou chamar até de tecnologia, né, do Congresso Nacional, se isso já está sendo ou não pode ser disseminado pelo país todo nas assembleias legislativas e até câmaras municipais. Uma preocupação muito pertinente sua, e eu também tenho essa preocupação e acredito que é muito grave isto, e é muito possível que nós tenhamos esse efeito cascata a nível estadual, a nível municipal. De fato, é possível que tenhamos, não é? Nesta resolução fala-se em bancadas, a Lei 210 de 2024 fala em bancadas estaduais, essas nomenclaturas são referidas aí, e eu penso que há motivo, sim, para nós nos preocuparmos com essa disseminação da figura do orçamento secreto a nível estadual, a nível municipal, sim. Inclusive, nas eleições municipais, tivemos uma questão emblemática. Nos 100 maiores municípios, tivemos um índice de reeleição de prefeitos da ordem de 90% daqueles que foram beneficiários de emendas PIX, né? Isso talvez nos mostre, nos explique o porquê deste braço de ferro tão forte em relação à manutenção deste jogo de poder com opacidade. Por que se quer encobrir esse manejo, essa manipulação do dinheiro público sem a devida transparência? Porque se quer ter o poder da manipulação sem a devida identificação, porque o coringa, né, a manipulação do dinheiro público sob o jogo dos coringas torna o compadrio político muito mais viável e, assim, a perpetuação no poder se torna muito mais possível, né? E isso é absolutamente lamentável, porque assim o patrimonialismo político, o compadrio político se perpetuam ao longo do tempo, e é isso que se quer manter. Não há limite no número de mandatos no Brasil, no legislativo, a gente que está lá há 6, 8, 10 mandatos, e é isso que se quer manter, né? Quer se manter esse jogo de poder perene, né? E isso conspira contra a nossa essência republicana. República significa alternância no poder. E tudo que se quer é conspirar contra o espírito republicano da alternância no poder. Procurador Roberto Liviano, que preside o Instituto Não Aceito a Corrupção, mais uma vez obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Voltaremos a nos falar para acompanhar o que o Supremo pode decidir mais para frente. E um bom fim de semana para o senhor. Até a próxima. Para todos nós, obrigado, Tiago, Dora, Cristiano, sempre uma alegria, uma honra, um prazer conversar com vocês aqui na Jovem Pan News. Um forte abraço. Obrigado.